Olá, meus queridos irmãos católicos, evangélicos e espíritas. Hoje eu quero falar sobre os batismos, tá? Mas antes disso eu gostaria de pedir para que vocês dêem um like, se inscrevam aí no meu canal, tá? Para me ajudar e compartilha. E não se esqueçam de, na hora que vocês se inscreverem, colocar o sininho no sininho de todas, aí aparecem as notificações dos meus vídeos para vocês, tá? E agora, roda a vinheta! Bom, meus amados e queridos irmãos, antes de eu falar dos 3 tipos de batismo, né? Eu quero falar para vocês o que significa o batismo. Vocês precisam saber o que significa a palavra batismo, né? Porque senão fica aquela coisa assim, sabe? Eu gosto de explicar assim, dessa forma mais detalhada, para a pessoa poder entender claramente, né? Então, o batismo, ele é um sacramento. O que é sacramento? Sacramento é um ato religioso cuja finalidade é a santificação de alguém, de algo ou alguém. No caso aqui nós estamos falando de pessoas, tá? Então, também significa em latim juramento, consagração, né? É uma consagração espiritual no caso aqui que nós estamos falando, né? O batismo é um ato de consagração, né? Um ato solene, em público. Geralmente o batismo é feito em público, né? Então, é feito dessa forma, tá? Existem 3 tipos de batismos, meus amados. Em Hebreus, então em Hebreus 6, 12, eu falei 12, mas é 2, tá? Hebreus 6, 2 diz o seguinte: e da doutrina dos batismos, no plural, observou? Então por isso que nós sabemos que não é um só batismo, existe mais de um batismo. Tá bem, meus amados? E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Tá? Hebreus 6, 2. Depois vocês podem ler o capítulo todo, tá? De Hebreus 6, 2. Tá? E aí nós temos o primeiro batismo que acontece com uma pessoa é o batismo na morte. O que é esse batismo na morte? É quando a pessoa ela aceita Jesus Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Salvador. Então a gente fala que é o batismo na morte. Por quê? Esquisito falar isso, né? Mas primeiro tem que haver o batismo na morte antes dos outros batismos, tá? O batismo na morte refere-se à morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo, né? Que ele morreu na cruz do Calvário por nós, foi ressuscitado ao 3º dia por Deus, né? Em favor da humanidade, ou seja, quando uma pessoa crê na pregação do Evangelho de Cristo e recebe a Jesus Cristo como seu único Salvador, né? E mediador. A partir deste momento acontece o batismo na morte, tá? Da morte. A pessoa morre para o pecado e ressuscita para ser uma nova criatura. Não que nós não vamos pecar, mas a gente quer, por exemplo, ter uma vida mais reta diante de Deus, procurar seguir os mandamentos do Senhor, seguir a Jesus Cristo, né? Então, primeiro é o batismo da morte, antes de acontecer os outros batismos. Porque se a pessoa não receber o batismo da morte, ter aquele encontro com Jesus, ela não vai receber os outros batismos, tá? Não importa, por exemplo, a ordem dos batismos depois. Primeiro é o batismo na morte, mas existe outros tipos de batismo. Em Romanos 6, versículo 3 e 4 diz o seguinte: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Na morte de quem? De Jesus Cristo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, pela palavra de Deus. Não é morte, é uma morte. Você vai deixar de fazer coisas que não agradam a Deus, né? Vai seguir os mandamentos. Em Colossólica, o bebê, eu não sei quanto tempo depois que pode batizar o bebê,
O padre pega e joga água na cabeça do bebê e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? E existe na igreja presbiteriana por aspersão. Os batizandos são batizados por aspersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na igreja evangélica presbiteriana, tá? Também existe o batismo por efusão, é na água, tá? Só que ele é assim, a água, a pessoa pode estar em qualquer lugar, mas pode estar também dentro da piscina ou no rio, ou pode estar também em pé. E aí o pastor pega e faz assim. Eu já vi igrejas evangélicas que o batismo era por efusão. A pessoa ficava numa piscininha pequena e aí colocava aqui a água nas mãos aqui, e aí ele jogava sobre a cabeça da pessoa. Isso é por efusão, tá? A água é derramada sobre o batizando com as mãos em forma de concha, tá? E por imersão, né? Na igreja evangélica, a maioria das igrejas evangélicas batiza por imersão, ou seja, o batizando é imerso nas águas, ou nas águas batismais, que tem igrejas que têm tanques batismais, como a Assembleia de Deus e outras denominações. Tem igrejas que batizam no rio também, a Igreja Assembleia de Deus também batiza no rio quando a pessoa quer, né? E outras denominações também, a Metodista Livre, Igreja Metodista Livre batiza nas águas por imersão, né? Então existem esses 3 tipos de batismos, meus amados. Então eu quero ler aqui para vocês, né? Então, mas assim, a ordem do batismo não importa. Eu sei que o primeiro batismo que nós temos que ter é o batismo na morte, ou seja, o batismo do arrependimento. É você aceitar Jesus Cristo, não se esqueçam disso. Aí a ordem, porque tem o batismo do Espírito, só do Espírito Santo, sem água, tá? É o batismo com o Espírito Santo e fogo, né? Que João Batista disse isso, né? O batismo com o Espírito Santo e fogo vem o batismo, o Espírito Santo vem sobre a pessoa e ela é revestida de poder, né? O poder de Jesus Cristo para fazer alguma obra para Deus, para o serviço da obra de Deus. A pessoa começa a orar em línguas, consegue interpretar as línguas, recebe um dom, é muito maravilhoso. Aí, isso daí que eu ia falar para vocês, aí não importa a ordem do batismo. Pode ser que ela, antes de receber o batismo por imersão, efusão ou aspersão, ela receba o batismo do Espírito Santo e fogo. Em vez de eu ler o Colossenses, eu vou ler para vocês o livro de Marcos, tá? Aqui no Velho Testamento, o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 4 ao 5, tá? Tá escrito assim: apareceu João batizando no deserto, era João Batista, tá? E pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, né? Para todo mundo se arrepender dos seus pecados, né? E ele batizava, e toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, né? Confessando os seus pecados, né? Então, esse é o batismo que João Batista fazia. Ele fazia o batismo das pessoas já adultas nas águas por imersão, né? E aqui então em Atos, vamos ver aqui Atos. Em Atos, né, que é um livro que foi escrito por Lucas. Atos foi escrito pelo Dr. Lucas, o apóstolo Lucas, né, que era médico. E aqui ele disse assim, né, em Atos 8, no versículos 36, 37 e 38. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, tá? Perto de algum rio, né? E disse o eunuco:
eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Porque ele já tinha se arrependido dos seus pecados, né? E disse Filipe era um dos apóstolos de Jesus. Jesus já tinha subido, mas ele era um apóstolo de Jesus Cristo. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele disse, né, o eunuco. E mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco. E Filipe o batizou, tá? Então está escrito isso em Atos, tá? Foi feito este batismo, tá? Um outro batismo muito importante foi o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que foi o maior exemplo de batismo, né, o de Jesus, porque ele já era adulto e ele estava batizando, demonstrando, né, dando o maior exemplo para nós de que nós temos que ser batizados quando nós já temos a consciência do que é pecado, entendeu? Do que é pecado, e aquele pecado que talvez nós estejamos cometendo está desagradando a Deus e nós nos arrependemos. Então Jesus deu o maior exemplo porque ele era adulto, né? Ele se batizou antes dele começar o ministério dele de evangelização, de falar do reino de Deus, tá? Depois ele foi para o deserto e jejuou lá 40 dias e 40 noites. Então aqui é o batismo de Jesus em Mateus capítulo 3, no versículo 13. Eu não sei se vou ler todo, mas começa o capítulo 3, começa no versículo 13, tá? Então veio Jesus da Galileia ter com João, tá? Junto do Jordão, porque ele batizava no Rio Jordão, né? Para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, porque João Batista era primo de Jesus e ele sabia da missão de Jesus Cristo, que ele era o Messias, né? Eu careço ser batizado por ti, João dizia. E vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, né? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse batismo é maravilhoso, tá? Este outro batismo, o batismo do Espírito Santo e fogo, tá? É o que João disse aqui, a pregação de João Batista, aqui no livro do Dr. Lucas, né, capítulo 3, no versículo 16, tá, meus amados? Aqui, ó. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e fogo, que é quando você recebe o batismo do Espírito Santo. Às vezes recebe o batismo do Espírito Santo antes de ser batizado nas águas ou vice-versa, tá? Então, de qualquer forma, vocês podem observar que o batismo tem que ter a água. A água simboliza o Espírito Santo, tá? Então, em todos os batismos tem água, não vamos nos esquecer disso. E o batismo simboliza o arrependimento, né? Porque em Marcos 16,15 disse, Marcos 16,15, Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem for batizado será salvo, e quem não for batizado será condenado. Ele disse isso, né, em Marcos 16,15, né, e que nós expeliríamos os demônios e curaríamos os enfermos, tá, meus amados? Então, por hoje é só. Eu só gostaria de discorrer um pouquinho sobre o batismo, para que vocês, se vocês não foram batizados, tenham o desejo de se arrepender dos seus pecados,
Ou se vocês foram batizados, para vocês relembrar do seu batismo, né? E isso é muito bom a gente ter esse conhecimento, tá? Então eu quero desejar para vocês Shalom Adonai, que Deus esteja abençoando muito vocês. Muito obrigada, Deus abençoe, tá?